Ter a alegria de estarmos à presença do nosso Deus, do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, reunidos no seu corpo, lembrando tudo que Ele fez por nós, pela sua obra, em nome de quem Ele veio, quem o enviou, e nós só temos a agradecer verdadeiramente a Deus tudo que Ele tem feito por nós. Amém? Amém. Eu gostaria de estar convidando a igreja a estarem abrindo suas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 17, perdão, e versículo 11. Amém? Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 11. Sempre bom lembrar que Lucas fez uma apurada investigação dos fatos, como eles ocorreram. Então esse fato narrado aqui nas Escrituras, registrado, é um fato verdadeiro. Num dado momento da história, este fato aconteceu, foi registrado, foi preservado, e Deus preservou até hoje para que chegasse a nós, para que nós pudéssemos, pela sua palavra, pelo testemunho vivo que o Espírito Santo dá, nós pudéssemos crer e agradecer ao Senhor. E é exatamente isso que seria a palavra de hoje, sobre gratidão, sobre agradecer a Deus. Então Lucas 17:11 diz: de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém? Amém. Irmãos, antes de nós falarmos sobre gratidão, é interessante falar também sobre o déficit de gratidão que vem ao longo da história. O déficit de agradecer a Deus que desde muito tempo acompanha a humanidade. Mesmo antes desse texto, dessa palavra ter acontecido, muito antes, já o povo tinha um déficit de gratidão para com Deus. Lembremos do que aconteceu quando o povo de Israel, estava ali no Egito, escravizados, sem poderem estar exercendo a sua cidadania, porque eram escravos, e Deus os liberta do Egito. E conforme eles vão indo, e o exército de Faraó sai atrás deles para capturá-los, para voltar ao Egito, o povo se depara com o Mar Vermelho e começa ali uma murmuração: mar na frente, exército vindo atrás. O Senhor dá um grande livramento, abre pelas mãos de Moisés o Mar Vermelho, o povo atravessa em terra seca. Chegando ao outro lado, eles têm um momento ali de gratidão, mas isso logo, alguns momentos depois, se perde, porque eles sentem sede, estão no deserto com sede, querem água, clamam a Moisés por água. Eles chegam num lugar, num lago de água chamado Mara, e o que acontece ali é que a água era amargosa, água amarga. O povo murmura: você acha que para nós morrendo de sede? Moisés pega um graveto seco, lança na água, aquela água se torna doce, potável, eles bebem.
e depois de um tempo eles murmuram novamente e começam a não ter mais gratidão. E então isso que é o legal, a gratidão, não somente ser momentâneo, mas ela ser perseverante e perseverar na nossa vida e nós guardarmos tudo que o Senhor tem feito por nós. Aqui Lucas registra esse fato que aconteceu com esses 10 leprosos. Jesus, de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Estava numa macro-região da Galiléia, cidade de Samaria, indo sentido para a macro-região da Judéia, onde estava Jerusalém. E Jesus foi necessário passar por uma aldeia samaritana. Ao entrar numa aldeia, saíram ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Irmãos, eram 10 homens que estavam leprosos, que estavam com uma doença tida como terrível, uma doença dolorosa, uma doença que ela era dolorosa pelo fato de a pessoa não sentir dor. Era uma doença que causava numa pessoa uma insensibilidade. Ela atingia os nervos, ela atingia os olhos, ela atingia o tecido da pele. E era uma doença que não havia sensibilidade, ficava com a pele insensível e sem sentir dores. Isso colocaria um grau de gravidade maior nesta doença. E esses 10 leprosos, além de ter a dor de estar doente, de estarem com uma doença considerada impura, eles ainda, por causa desse fato de ser uma doença que tinha um poder de contágio grande e considerada impura, eles não podiam viver no convívio social. Eles tinham que ser retirados do convívio social. Ou seja, ainda tinha essa dor de não poder mais estar com as outras pessoas, mas estarem isolados, estarem à parte das outras pessoas. E eles, imagine só a dor, né? Do que aconteceu com eles. Do que aconteceu com eles pelo fato de terem uma doença gravíssima, não poder mais estar diante das outras pessoas, mas estarem isolados, considerados impuros e, pior de tudo, o que aconteceu aqui? Tinha um samaritano no meio deles. E o interessante é que a Bíblia ressalta que esse que voltou para agradecer era samaritano. E por ele ser samaritano, agravava o problema dele. Porque o samaritano para o judeu já era considerado o quê? Impuro. E agora um samaritano leproso, como que a situação dele era grave? E agora ele era considerado 2 vezes impuro. Mas o interessante é que ele sendo samaritano, os outros 9 leprosos eram o quê? Com certeza judeus, mas ali a doença trouxe a eles uma comunhão, trouxe a eles uma proximidade entre eles. Porque eles estavam isolados das pessoas saudáveis, mas entre eles de alguma forma estavam unidos. Quando eles veem Jesus, eles gritam: Mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Era costumeiro de acontecer isso. Eles têm que se mostrar aos sacerdotes, porque os sacerdotes é que tinha a autoridade, tinha a competência para dizer se eles estavam livres realmente da lepra, e aí voltar ao convívio social. Mas até então, eles não poderiam ir para o convívio social sem um aval, sem uma aceitação do sacerdote. E Jesus disse para eles se mostrarem aos sacerdotes.
O interessante é que eles estão na Galileia. E eles teriam que ir até o templo de Jerusalém para se mostrar aos sacerdotes, uma viagem longínqua. E aconteceu que eles foram, eles obedeceram, eles creram no que Jesus falou, ide mostrar aos sacerdotes. Aconteceu que indo eles, um deles notou que fora curado. Ao vê-los, disse-lhes Jesus, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que indo eles foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Irmãos, eles foram purificados, eles foram curados. Amém. E aconteceu que eles foram purificados, então todos foram purificados. Eles foram, como Jesus falou, e todos foram purificados. Todos ficaram limpos daquela enfermidade tão cruel, tão difícil e tão, por assim dizer, revoltante para aqueles que a tinham. Mas um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus, em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. O interessante é que a Bíblia falar, que ele era samaritano, porque jamais que o samaritano se dobraria, se ajoelharia aos pés de um judeu, mas este se ajoelhou aos pés de Jesus. Ele deu glória a Deus em alta voz, e agradeceu pelo fato dele ter sido curado, pelo fato dele ter sido purificado. Os estudiosos bíblicos comparam ou assemelham a lepra ao pecado, porque o pecado ele traz dores, mas o pecado causa também insensibilidade. Às vezes a pessoa está no lamaçal do pecado, mas ela não sente mais o quão grave que o pecado é, o quão terrível que o pecado é. Causa dores, sim, mas ao mesmo tempo ele causa prazer. Interessante. Esse é o perigo do pecado, que ele causa prazeres, mas o fim dele é a morte, é o salário dele. O pecado, ele paga um salário, que é a morte. Isso que torna o pecado tão difícil, tão terrível. Porque, ao mesmo tempo que ele é prazeroso, ninguém comete pecado, não, ele comete por prazer, mas o fim, o salário dele é a morte. Amém. Então, os estudiosos bíblicos trazem esse paralelo entre a lepra antiga, que hoje nós conhecemos como ranceníase, com o pecado que traz dores, traz sofrimento, traz destruição de convívio social. Quantas famílias não são atingidas pelo pecado? Mas o que acontece é que o pecado também ele ilude, trazendo também prazeres. E esse fato desse samaritano ter sido purificado, um samaritano que era leproso e agora foi purificado, trouxe ele um grande motivo de agradecimento ao Senhor. Um motivo dele dar glória a Deus em alta voz. Ele voltou para glorificar, para dar graças por tudo que o Senhor fez por ele. E o interessante é que nós, irmãos, como esse samaritano, nós temos motivos grandiosos para agradecer a Deus todo dia, por tudo que Ele fez pela nossa vida. Quão grandiosas coisas o Senhor fez por nós. Quão grandiosas coisas o Senhor tem feito pela sua igreja, por cada família da igreja. Como nós esse mês estamos celebrando o mês da família. Quão grandiosas coisas o Senhor tem feito por nós. Como Deus tem sido bom para conosco, como Deus tem sido misericordioso. Jeremias diz, Senhor, as tuas misericórdias são a causa de nós não sermos consumidos, porque grande é a sua misericórdia, a sua fidelidade. Como Deus é bom em todo tempo Deus é bom. Amém. Como Deus tem agido a favor da tua igreja, a favor do teu povo. Esse é o Deus Todo-Poderoso que tem olhado por nós, para nós com compaixão, tem olhado para nós com misericórdia, tem olhado para nós com perdão.
E hoje, que é um momento maravilhoso em que nós estamos reunidos na presença do Senhor, e que hoje celebraremos, né, a vida do Maércio e de todos nós, porque nós somos membros do corpo de Cristo. Amém. Irmãos, já pararam para notar que o que aconteceu com esses leprosos é algo que é muito grave, era uma doença terrível, e eles foram purificados. Algo grandioso aconteceu na vida deles, algo memorável, algo para se guardar, para se registrar, como foi registrar, como Lucas registrou. Na nossa vida foi feito algo memorável, algo grandioso, que precisa ser registrado no nosso coração. O fato de nós termos compreendido o Evangelho. Isso não vem de nós, essa compreensão que nós tivemos no Evangelho, não vem porque eu consigo ter uma percepção maior do que as outras pessoas, ou minha inteligência vai além e eu consegui compreender. Não, foi dado pelo Senhor essa compreensão no nosso coração. A fé que está no seu coração, no meu coração, é Jesus que a colocou lá. O Espírito Santo, ao dar testemunho da obra de Cristo, fez com que nós hoje tivéssemos uma fé no Senhor, uma fé salvadora e inabalável. Nós podemos olhar, nos reunirmos aqui como um só corpo, o corpo do Senhor. Isso é privilégio, é maravilha demais que o Senhor tem nos concedido. O Senhor é grandioso. E esses jovens, esse homem, dando glória a Deus em alta voz, é um motivo de grande alegria. Nós darmos glória a Deus em alta voz. Senhor, obrigado por tudo que o Senhor fez na minha vida, o Senhor colocar o alimento à minha mesa, o Senhor socorrer minha família. Ô Senhor, obrigado, Senhor, pela igreja que eu estou. Obrigado, Senhor, por até aqui o Senhor ter me dado grandes livramentos. Quantos livramentos? Acho que só na eternidade nós vamos saber quantos livramentos por dia nós recebemos do Senhor. E o Senhor tem feito grandes coisas por nós, por isso nós estamos alegres, como o salmista diz. Amém. E esse homem tendo sido curado foi maravilhoso. E nós também fomos curados do pecado. Irmãos, você e eu, como igreja de Cristo, como confessantes, que confessamos, como Pedro confessou, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Como nós confessamos também, não pesa sobre nós mais a culpa do pecado, a condenação do pecado, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E isso é maravilhoso, irmãos. Imagine você não ser condenado mais pelos seus pecados, seus pecados ter sido pagos, ter sido cancelados. O escrito de dívida que era contra nós foi cancelado na cruz. Irmãos, e isso nós aqui, esses homens tinham motivo para glorificar a Deus, porque algo muito grandioso aconteceu na vida deles, algo muito grandioso aconteceu na nossa vida. Mas e coisas assim que nós consideramos como pequenas? Não são, mas a gente não nota que a gente faz todo dia. Qual é a coisa mais fácil que nós podemos fazer com o nosso corpo? Andar para frente? Piscar os olhos? Nós fazemos alguma força, nós precisamos mandar algum comando especial para os nossos olhos para piscar os olhos? Não, já não, porque nossos olhos piscam a todo momento e nós nem percebemos mais, porque se tornou repetitivo, normal na nossa vida. Mas imagine se a gente não pudesse piscar os olhos, o ardume que ia ser. Ficar cego. Ficar cego. Porque o piscar de olhos é que faz lubrificar os olhos. Agora, imagine uma pessoa ter um terço só na parte de cima dos olhos. Já começa a complicar um pouquinho. Então eu estou dizendo, né, que nós temos motivo todo dia para agradecer ao Senhor. Amém. Nós temos motivo todo dia para glorificarmos ao Deus vivo e verdadeiro que tem cuidado de nós. Ao Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por nós podermos chegar diante do Senhor, do seu trono de graça, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou além do véu. Antigamente, somente o sumo sacerdote tinha esse privilégio de entrar na presença do Senhor no Santo dos Santos. Mas hoje, nós por esse novo e vivo caminho que o Senhor Jesus preparou, nós podemos entrar na presença dEle. Entrarmos aqui no lugar onde Isaías diz: ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios.
e meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Amém. Esse é o lugar que nós chegamos quando nós estamos em Cristo, na presença do Senhor dos Exércitos, na presença do Deus Todo-Poderoso, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que há neles, que de um só fez toda a raça humana. Irmãos, eu gostaria de estar fazendo uma pergunta, né? Para nós conversarmos sobre a importância, né, da igreja e agradecermos a Deus a cada dia pela igreja. Uma pergunta que pode ser até bem discreta, você responda se quiser, mas eu vou estar fazendo essa pergunta mesmo assim. Eu vou perguntar para o meu pastor. Pastor, você poderia falar de onde você veio, a cidade? Cidade? A cidade ou local? Sou de São Paulo mesmo, de Jabaquara, né? Jabaquara, São Paulo, Thiago. Nasci na Lapa. Lá, legal. Flavião? Santa Casa. Sim. Paulo. Aqui em São Paulo. Tem alguém falando de São Paulo? Você, Cotia. Ah, Cotia. Marcos, é daqui de São Paulo. São Paulo. Fala. Sandra. Londrina, Paraná. Londrina, Paraná. Amém? Irmãos, então, você já agradeceu a Deus pela igreja? Já glorificamos a Deus em alta voz como esse ex-leproso, né? Porque ele era leproso, agora não é mais. Mas você já notou que nesse mesmo lugar aqui estão reunidos irmãos vindo de vários lugares, com variados lugares e variadas histórias também. Cada um aqui de nós tem uma história. Todos nós temos uma história diferente, às vezes se assemelha, mas cada um tem a sua história. Cada um vem de um lugar diferente e é reunido no mesmo lugar, testemunhando a fé no Salvador. Amém. A fé naquele que é invisível. E esse testemunho, irmãos, ele é tão importante o testemunho, que só do fato de nós estarmos aqui reunidos em nome de alguém, no nosso caso, em nome do Senhor Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, por nós estarmos reunidos aqui, é um testemunho para as pessoas lá fora. Quando os louvores são cantados pelos músicos, às vezes uma pessoa ouvir lá fora pode, por esse testemunho, crer realmente que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida. Amém. Irmãos, como esses homens aqui tiveram motivos de agradecer a Deus, nós temos motivo de agradecer a Deus todo momento. Por mais que as coisas do mundo, por mais que as situações venham para dizer que não, que você não tem motivo, mas nós temos motivo para agradecer a Deus a todo momento, por tudo que Ele fez por nós. Eu acho que somente nós, quando fecharmos os nossos olhos daqui a pouco para orarmos e pensarmos: Senhor, quão grandes coisas o Senhor fez pela minha vida. Senhor, quão grandes coisas o Senhor fez pela minha família. Senhor, quão grandes coisas o Senhor fez pelo bairro onde eu moro. Senhor, quão grandes coisas o Senhor fez pela igreja, onde, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, eu posso ser membro. Senhor, quão grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Senhor, como é maravilhoso participar da ceia do Senhor e lembrar tudo que Jesus fez pela minha vida. E lembrar pelo que Ele passou, aquele que suportou tamanho oposições dos pecadores contra si mesmo. Mas que em tudo Ele fez a obra em nome do Pai. E hoje nós estamos reunidos em nome dEle, o nome que está acima de todo nome. E que nós tenhamos esse mesmo motivo que esse homem teve, de agradecer ao Senhor, de dar glória a Deus, falarmos aleluia, Senhor, glórias ao Teu nome, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez por mim, obrigado por me curar, obrigado por tirar de mim, Senhor, a sede de pecar, obrigado, Senhor, por ter me dado de graça a beber da água da vida, obrigado, Senhor, por ter me dado o pão da vida. Obrigado, Senhor, por ter enviado Jesus do céu. Obrigado porque Ele é a luz do mundo. Obrigado, Senhor, porque Ele é o bom pastor que tem cuidado das ovelhas. Amém. Obrigado, Senhor, porque Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Obrigado porque o Senhor Jesus é tudo na minha vida. Amém. Obrigado por tudo que Ele fez, Senhor, e que até hoje, Senhor, se reflete aquilo que Ele fez.
até hoje, Senhor, o testemunho do Espírito Santo foi mantido e chegou até nós, até hoje. Então nós temos motivos como esse samaritano de agradecermos a Deus. Temos motivos para falarmos: Senhor, obrigado. Obrigado por ter me dado a compreensão do Evangelho. E eu sei que isso não vem de mim, Senhor, mas vem do Senhor. Porque o Senhor Jesus se comparou à videira verdadeira. Se nós permanecermos nele, nós daremos muito fruto, porque sem ele nós nada podemos fazer. Obrigado pelas verdades eternas. Obrigado por estar para sempre conosco. O Senhor Jesus disse para nós que não nos deixaria órfãos, mas viria para nós, viria novamente. E nisto ele deixou o Espírito Santo, que veio em seu nome, o Espírito da verdade. E o Espírito Santo tem testemunhado, tem falado a nós a todo dia da obra redentora e salvadora que o Senhor Jesus fez. De tudo aquilo que o Senhor Jesus fez e nos alcançou pelo Santo Evangelho, pela palavra da pregação e pelo testemunho de Deus. Então eu gostaria que você nesse momento estivesse colocando em pé. Se você tem motivo para agradecer a Deus, você estivesse orando comigo agora, falando com o Senhor: Senhor, eu volto a Ti e venho a Ti agradecer por tudo que o Senhor fez pela minha vida, pela vida da minha família, pela vida da igreja a qual frequento. Meu irmão, obrigado por tão grande salvação que o Senhor nos deu em Cristo. Obrigado pelo Senhor ter revelado o Seu Filho na igreja. E que nós possamos realmente agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós. Pelas coisas que parecem pequenas, mas também pelas grandiosas. Pelos livramentos diários. Pelo fato do Senhor colocar o alimento à nossa mesa e não ter deixado faltar. Pelo fato do Senhor ter nos dado saúde. Pelo fato do Senhor estar para sempre conosco. Pelo fato de que Cristo veio a esse mundo para salvar os pecadores e nos alcançou pela palavra do Evangelho. Amém? Amém. Senhor, nós somos gratos, Pai, pela obra perfeita, Senhor, completa, que o Senhor Jesus fez em Teu nome, Pai. Amém. Nós te agradecemos porque o Senhor enviou Jesus Cristo, Pai, e o Senhor Jesus é verdadeiro, porque Ele não usurpou ser igual a Deus, Senhor, mas antes a si mesmo Ele se humilhou, Senhor, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, porque o Senhor Jesus sabia que Ele veio em nome do Pai, Senhor, para fazer a obra que o Pai o havia dado a fazer, Senhor. E por causa, Senhor, dessa obra de justiça, Senhor, dessa obra verdadeira, e que nós temos comunhão com o Senhor, Pai, que hoje nós podemos, Senhor, nos chegarmos a Ti, Senhor, reconciliados, não mais como estranhos, Senhor, mas agora, Senhor, reconciliados pelo sangue de Jesus, Senhor. Amém. Nós te agradecemos, Senhor, aqui pela igreja de Vila Santa Maria, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, pelo fato de o Senhor estar conosco, Senhor. Te agradecemos porque o Senhor tem feito grandiosas coisas pelas nossas vidas, Pai. Assim como esses 10 samaritanos, Senhor, que foram purificados da lepra, Senhor. Como esse samaritano foi, Senhor, e deu glória ao Teu nome, Senhor. Nós queremos Te dar glória também, Senhor. Nós queremos nos ajoelhar diante do Senhor, Pai, nos render a Ti, Senhor, e saber que o Senhor é Deus, Pai, que o Senhor é Deus vivo e verdadeiro, Senhor, e saber que o Senhor tem nos provido, Senhor, a cada dia, Senhor, que o Senhor tem nos dado livramento, Senhor, que o Senhor tem nos socorrido, Senhor, que o Senhor tem sido o nosso refúgio, a nossa fortaleza, Senhor, e nada nos tem faltado, Senhor. Obrigado por tudo, em nome de Jesus, Senhor. A sua igreja só tem motivo para Te agradecer, Pai, por todos esses tempos, Senhor, que o Senhor tem socorrido, o Senhor tem sustentado, Senhor, o Senhor tem dado perseverança à igreja, Pai, porque a Tua obra é perfeita, Senhor, a obra que foi revelada no Teu Filho Jesus Cristo, Pai. Nós Te louvamos, Senhor, e desde já Te agradecemos. Fica conosco. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém.